Bom dia a todos. Nós temos nesta manhã conosco o evangelista Fernando, que estará dirigindo o nosso culto nesta manhã. Nós damos as boas-vindas para todos, em especial para a família do nosso pregador. No domingo que vem, nós vamos ter então o evangelista Ezequiel. Tá? Alguém pode ter percebido essa estrutura meio estranha por aqui, mas não estranho muito não, viu? Isso aí vai ser a estrutura para suportar nosso órgão de tubo. Vamos ter um órgão de tubo aqui. Tá? Os tubos maiores estão nos fundos lá, tá? Aquela bagunça lá ainda. E se tudo correr bem, então nós vamos ter, né, a complementação e colocar um espelho na frente, esconder um pouco essa ferragem feia ali, tá? E nós vamos ver se até domingo que vem já tem um princípio de órgão lá em cima, tá? Não se preocupe com isso. Daí, naturalmente, tem mais a seguinte pergunta, né? Quem é que vai tocar essa coisa, né? Então nós temos que comunicar que nós temos uma vaga aqui na igreja para alguém tocar o órgão, tá? Entende? Então qualquer um que saiba tocar realmente o órgão, né, pode nos procurar e vamos avaliar a situação.
Nós desejamos um culto muito abençoado a todos e que todos se sintam bem no nosso meio. Deixa eu ajeitar isso. Bom dia, irmãos. Queria que começássemos o nosso culto lendo juntos o Salmo 148, versículos 1 a 14. Diz assim o Salmo: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no as mais altas céus de água acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou a eles, foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes o decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, e relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, e todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia. Queria que ficássemos em pé para um momento de oração silenciosa. Que a graça e a comunhão de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, seu Filho, e do Espírito Santo estejam conosco. Saúdo a Igreja na graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Cantemos ainda em pé o número 161. Bendito Jesus.
Podeis assentar. Oremos. Louvo minha alma a Deus, louvo o seu santo nome. O mundo glorioso cante louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei Celeste Jesus, e louva o povo ditoso. Com estas palavras, ó Deus, queremos iniciar este culto de ação de graças, pedindo a sua presença e orientação. E que o teu Santo Espírito nos ilumine e motive, causando que continuemos crendo e praticando o que ouvirmos aqui hoje. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Ouviremos agora a leitura do texto de Deuteronômio 28, que é o texto que segue. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 a 30. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantaram contra ti. Por um caminho saíram contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo os deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias da tua vaca e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça com tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e arrependido pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passas para possuí-la. O Senhor te ferirás com a tísica e a febre,
e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerão sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá para que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com os tumores, com a sarna e com o prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás a casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Cantemos juntos o número 383. Confessemos os nossos pecados. Oremos. Confessamos perante Ti, ó Deus, que com pensamentos, palavras, atos e omissões pecamos contra Ti. Sabendo que somos pecadores, indignos e culpados, nos arrependemos de coração constrito, Senhor, e procuramos a Tua graça e misericórdia. Perdoa os nossos pecados e concede-nos o Teu Espírito Santo, para que sempre sirvamos a Ti em amor,
verdade e justiça. Tem piedade de nós, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Cantemos juntos de novo o número 129. Chegados a este ponto, queremos então separarmos as classes. Ainda não? Hoje não conta as crianças. As crianças ficam juntas? Ouviremos então o texto de leitura que servirá de base para a nossa meditação esta manhã, que é o texto do livro de Jonas, que nos será lido pelo nosso irmão. Leitura do livro do profeta Jonas. Vocação, fuga e o seu castigo. Do 1 ao 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde,
Lancemos nossas sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Cristã. E a palavra quaresma, ela quer dizer 40, se refere aos 40 dias que Jesus teve tempo de meditar. Este período inicia 40 dias antes da Páscoa e é celebrado por algumas igrejas. Digo algumas porque nem todas as igrejas o celebram do mesmo jeito. E nesse período caracteriza-se por cores que simbolizam o tempo, a cor roxa e rosa. E os símbolos são o peixe e o pão e as sandálias. Os cultos e serviços religiosos durante esse tempo são para preparar os cristãos, ou seja, os fiéis, para a celebração da festa pascal. E no período da festa pascal nós celebramos a morte, a ressurreição, a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, conforme nos é narrado nos Evangelhos. E esta preparação envolve jejum, abstinência de carne, mortificações, caridades e orações. Neste tempo, nos lembramos do amor de Deus que chega a nós através de Jesus Cristo, que morreu na cruz. E nós estamos neste período, justamente no período chamado de Quaresma,
que é o tempo que antecede o período da Páscoa. Queremos, portanto, Quaresma, portanto, é um tempo para a consideração da origem, do sentido da vida e do destino da existência humana. Quaresma, portanto, nessa ocasião, nós, os seguidores de Cristo, ou seja, os cristãos, somos convidados a refletir e discernir o que é essencial e permanente do que é aparente e contingente na existência da vida. Somos convidados a pensar e a refletir seriamente sobre estes temas neste período de Quaresma. É tempo de pensarmos juntos, é tempo de refletirmos juntos sobre aquilo que é importante e aquilo que não é importante, aquilo que é permanente e aquilo que é contingente. Trata-se, portanto, do período mais propício para que as enfermidades espirituais do homem sejam desveladas e a medicina da alma atue com eficácia. Esse é o tempo em que podemos refletir. Entende-se por medicina da alma o longo exame que cada um de nós deve fazer, olhando para dentro de si e com sinceridade ver o que por si foi feito e o que não foi feito, e o que deseja que seja feito. Portanto, arrepender-se, pedir perdão e recomeçar fazendo uma caminhada diferente da que foi feita anteriormente. Apesar dos profetas Joel, Jonas e Amós e Sofonias pregarem mensagens parecidas, nós refletiremos hoje sobre o texto que acabamos de ouvir aqui, o de Jonas, em que muitas coisas que ocorreram no tempo de Jonas se assemelham também a algumas das coisas que ocorrem no nosso tempo. Vivemos num tempo em que contém muitas ameaças visíveis e invisíveis. E o tempo de Quaresma é um tempo de reflexão e de arrependimento, um tempo de jejum e abstinência. Nínive era considerada a maior cidade do mundo da antiguidade. O nome Nínive vem de Nina, segundo alguns historiadores, que era uma deusa em forma de peixe. E o símbolo na escrita de então era um peixe dentro de uma casa. Outro deus, possivelmente cultuado ali naquela época, era o Dagon, o deus em forma de homem-peixe. E Deus, vendo toda essa aberração que acontecia naquela cidade, levantou um homem, Jonas, e o enviou à cidade de Nínive para pregar um momento de arrependimento e salvação. E conforme nos foi lido, a história nos mostra que Jonas desobedeceu. As razões da desobediência são várias, estão escritas em vários livros de história. Alguns comentam de um jeito e outros de outro. Mas o que nós entendemos é que houve desobediência ao mandamento de Deus. Alguns que conhecem de perto a história dizem que ele tinha motivos fortes para desobedecer. Motivos históricos. Depois de ver o que aquele povo de Nínive tinha feito ao povo de Israel, ele não concebia na sua mente que Deus pudesse perdoá-los.
é o que contam alguns livros. Ele achava que aquele povo deveria receber o castigo de Deus. Então desobedeceu, porque ele não queria ver o perdão de Deus sobre aquele povo. Ele sabia que quando as pessoas se arrependem e mudam, Deus perdoa. Ele sabia que se ele fosse pregar, aqueles povos ouvissem a sua pregação, arrepender-se-iam. E Deus, como é bom, os ia perdoar. Porque Deus perdoa aqueles que se arrependem. Então, contam que ele decidiu desobedecer por conta disso. Por conta dos males que ele viu sendo feitos ao seu povo, ele não queria que aquele povo ouvisse o Evangelho, porque ouvindo-o, arrepender-se-ia e teria o perdão de Deus. Desobedeceu. E tomou um navio que ia na direção diferente. Ia para Tarshish. Alguns dizem que era na Espanha. E isso se encontra nos versículos 1, 2 e 3. E no meio da viagem acontece a tempestade que nos foi narrada aqui na leitura. Em meio a uma tempestade, é lançado ao mar para ser devorado. Para ser devorado pelos monstros marinhos. E um peixe o engoliu. Os versículos 15, 16 e 17 narram justamente o que ocorreu com Jonas após ter sido engolido. A cidade de Nínive era a civilização assíria. Segundo a mitologia local, teria surgido de um homem que se chamava Oanes, um semideus que teria surgido do mar e teria a forma de um homem-peixe, o qual teria trazido para aquela cidade a civilização, a sabedoria e a cultura aos homens daquela época. A história de Jonas, mandado por Deus para mudar, anunciar na grande cidade de Nínive, que teriam 40 dias ou a cidade seria destruída. E Jonas, desobedecendo, foi engolido pelo peixe. Foi atirado ao mar, foi engolido pelo peixe. E de novo voltou para o lugar onde ele não queria ir, porque o peixe o devolveu lá. Mas tem uma coisa importante que acontece quando Jonas está no fundo, dentro do peixe. Ele faz uma oração. Ora a Deus pedindo o livramento. Arrependido, pedindo perdão pela desobediência. E Jonas aparece agora cuspido na praia de Nínive pelo peixe que o engoliu e ele vê, estou de volta ao lugar onde eu não queria ir. Arrependido da sua desobediência, ele entra na cidade e prega. Jonas já aparece como um profeta, um homem arrependido da sua desobediência anterior, que clamou a Deus pela salvação e Deus o ouviu. O seu clamor, mandou o peixe vomitá-lo na praia. Agora, em obediência, traz o anúncio
da destruição de Nínive. Ele levou conhecimento para evitar a calamidade que viria sobre o povo da cidade de Nínive. Isso pode ser lido nos versículos 3 e 4. Qual foi o resultado dessa pregação de Jonas? Essa é a parte que a gente quer refletir sobre ela. O resultado da pregação do Evangelho ao mundo, o resultado da pregação da palavra às pessoas. Para Jonas, naquela altura, resultou em que os ninivitas creram em Deus. Versículo 5. Proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, e liderados pelo seu rei, que também jejuou e se vestiu em roupa de saco, em sinal de penitência e arrependimento, e a misericórdia de Deus os alcançou. A pregação do Evangelho que traz constrição ao coração, que traz arrependimento e mudança, sempre resulta na misericórdia de Deus sobre o seu povo. Quando nós nos aproximamos de Deus, arrependidos, tendo esse tempo de fazer o exame sincero da vida, olharmos para a nossa vida, podemos perceber que depois do arrependimento, depois da confissão, depois do pedido de perdão, a misericórdia de Deus sempre vem. Pois é promessa de Deus que nós nos guiemos por esse padrão. Arrependidos como perdão, arrependidos pelo pecado, confessando nossos pecados a Deus, utilizando o tempo necessário, nos aproximemos de Deus e então o perdão vem. Em vez da ira, veio a benevolência. No lugar do castigo, veio o indulto, o perdão. E em lugar da condenação, veio a absolvição. E em vez da morte, veio a bênção da vida. Veio a salvação. Pois tudo isto é graça de Deus. É graça de Deus porque está na promessa de Deus. Que quando o povo se arrepende e pede perdão, Deus não se faz de arrogante. Ele estende a mão e perdoa. Deus não expõe condições. Deus vai ao seu povo e perdoa. Este povo merecia o castigo. Deveria ser destruído conforme a palavra de Deus. Deus estava irado, mas lhes deu uma chance. Vai e prega para eles. E durante esse tempo dos dias que eu lhes dou, se não mudar nada, serão destruídos. E eles acolheram a mensagem. Ouviram Jonas. Apesar dele ser relutante, não queria ir para lá. Mas quando ele chegou, eles o ouviram. E a graça de Deus veio sobre a cidade. Ela foi poupada, não foi destruída. No lugar de toda a condenação, veio a graça. Conforme aponta o livro de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação chegou ao povo de Nínive, não porque ele tivesse feito alguma coisa especial. A única coisa que foi terem tempo de se examinar e reconhecer que são pecadores. Não é esforço deles a salvação, é esforço
é vontade e bondade de Deus. Jonas, na sua oração, também disse, Jonas 2,9 diz o seguinte: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, pois a salvação vem do Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz o seguinte: e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É Deus quem perdoa, mas Ele perdoa quando Ele ouve o pedido de perdão do homem. É Deus quem salva, quando o homem se apresenta a Deus e pede perdão. É Deus quem traz a graça, quando eu, pecador, me apresento a Deus e peço perdão. E isso é soberania de Deus, é vontade de Deus, não é vontade do homem. É vontade de Deus salvar as pessoas, porque está escrito na sua palavra: eu salvarei. E Ele salva. E a vontade de Deus é soberania dele. E a vontade de Deus, meus irmãos, é boa, conforme escrita na sua palavra. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Na soberania de Deus não há arrogância. Deus não se faz difícil. Deus vem ao encontro quando nós pedimos-lhe perdão. Porque a vontade dele é essa, é que nós sejamos salvos. E essa vontade é boa, agradável e ela é perfeita. Nenhum homem entra na vontade de Deus e sai de lá decepcionado. Todo homem que consegue entrar naquilo que é a vontade de Deus vai sair abençoado, vai sentir o quão é bom ser dirigido por Deus, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Os 40 dias de Quaresma nos dão a oportunidade de fazermos exame das nossas vidas, e pudermos nos aproximar do período pascal com o coração em paz, reconciliado com Deus, confessado e perdoado, recomeçar uma nova caminhada, porque Deus quer isso e Ele está disposto a perdoar-nos, Ele está disposto a dirigir-nos, a orientar-nos, porque é essa a vontade dele. Os 40 dias são para nos dedicarmos ao exame de consciência, confissão de pecados, arrependimento, pedido de perdão e a reconciliação com Deus e com os nossos concidadãos e irmãos. E o resultado vai sempre ser igual ou parecido ao que aconteceu ao povo de Nínive. Se você lê a história e ouve as coisas que aconteciam naquela cidade de Nínive,
se você pudesse transportar isso para o nosso tempo, poderia ver que algumas das coisas são muito parecidas, ou nós ultrapassamos a eles. E o tempo de reflexão, o tempo de pedido de perdão, também a nós chega. É-nos estendido este tempo para que possamos, juntos, como povo, juntos, como igreja, nos reconciliarmos com Deus, tomando este tempo seriamente como um momento de exame da vida de todos nós, como nação, como Estado, como igreja, como povo de Deus. Podemos dizer que a oração dos ninivitas teria sido a que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou igual à da parábola contada por Jesus em Lucas 18 e 19. Jesus contou uma parábola neste texto que eu citei, onde 2 homens foram para o templo para orar, um publicano e um fariseu. E ele dizia que os 2 se apresentaram no templo para orar, e um orava dizendo, o fariseu orava dizendo o seguinte: em pé e de mãos levantadas para o céu, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, os roubadores, os injustos, os adúlteros, nem ainda como aquele publicano que ele via. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esta era a oração do fariseu. O publicano, na parábola de Jesus, ele orava da seguinte maneira: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não podia nem olhar para o céu, ele ficava inclinado e batendo para o seu peito. Depois Jesus perguntou às pessoas a quem ele contou a parábola: qual desses 2 homens vocês acham que foi ouvido ou que voltou para casa justificado? E a gente sempre tem dificuldade de saber qual é a coisa certa, porque os nossos olhos nos enganam. A gente vê as coisas externas, a gente escuta o discurso pomposo, e então não conseguimos distinguir qual dos 2 é que voltou para casa. Foi preciso Jesus ajudar. É difícil ver qual desses homens é cuja oração foi ouvida. Eu acho que é aquele que orou com os braços levantados e falava bem, e ele dizia que jejuava, que ele dava os dízimos, e falava todo aquele discurso que está no discurso, no texto. É difícil perceber que a arrogância é diferente da humildade. É difícil perceber que o orgulho não anda junto com a humildade. É difícil. E nós somos assim até hoje. A gente não consegue distinguir. E Jesus lhes ajudou. Aquele outro foi para casa justificado. Porque Deus ouve a oração dos humildes. Deus ouve a oração das pessoas simples. Nós somos a Nínive de hoje. A civilização fundada em sabedoria humana. Esse é o nosso mundo. Que imagina ter sob o controle todas as forças da natureza e que não precisa mais de Deus. Essa é a nossa civilização. Igualzinha à civilização dos ninivitas. Temos sob o controle todas as coisas da vida. Não precisamos mais de Deus. Dispensamos Deus. O lugar que é ocupado por Deus, agora é ocupado por homem. É ocupado pela tecnologia, que domina agora tudo.
Clamamos por medidas do governo, por atitudes corretas das pessoas, por socorro médico, por remédios e vacinas contra as doenças e crises que enfrentamos. Jonas, já à beira da morte, ou já no mundo dos mortos, dentro do peixe, clamou a Deus por socorro. E Deus se compadeceu dele e o livrou da morte, e é vomitado na praia. Os ninivitas acolheram o profeta Jonas como enviado de Deus, ao qual clamaram por perdão e misericórdia e foram perdoados. O tempo que Jonas permaneceu no ventre do peixe, na morte, foi o mesmo tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são palavras de Jesus, falando com Nicodemos, apontando que Deus ama as pessoas, mas ele foi chamado de volta à vida. Jonas não permaneceu na sua alma, não ficou preso ao mundo dos mortos. Deus o trouxe de volta. Já estava condenado, porque Deus é Deus da vida. Deus é Deus que traz à vida aquilo que é perdido. Então, irmãos, fazendo uso deste período e olhando para o texto, para aquilo que Jonas fez, e olhando para aquilo que os ninivitas fizeram, da desobediência passaram para a obediência e alcançaram a misericórdia de Deus. Nós não somos diferentes. Precisamos nos reconciliar com Deus, passando de um estado de desobediência para o de obediência. E para que daqui possamos alcançar a misericórdia de Deus, como nos é prometida nas Escrituras. Este é o tempo que nos é proposto, que muitas igrejas à volta no mundo inteiro o utilizam como tempo de reflexão, de meditação, de reconciliação, de pedido de perdão e de volta a Deus para receberem o perdão. Em nosso tempo de Quaresma, é bom recordar da pregação do profeta Joel, quando diz: e tudo o que chamar pelo nome de Deus será salvo. Crer é clamar a Deus por salvação e vida eterna. Por essa razão, Joel diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Joel acontece. Rasgar o coração. O jejum é externo, é um sinal externo. Pode ser visto. Mas o grande jejum é aquele que ocorre no coração, onde ninguém o vê e só Deus consegue ver. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Vivemos num mundo que contém muitas ameaças visíveis e invisíveis. Estamos no período de Quaresma, um tempo de reflexão e de arrependimento, um tempo de jejum e abstinência para nós os cristãos ao redor do mundo. Temos diante de nós a possibilidade de nos achegarmos a Deus e buscarmos a sua misericórdia. A sabedoria do mundo não é suficiente para enfrentar as crises que nos ameaçam.
É preciso crer na palavra de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te de que és pó e para o pó voltarás. E esse tempo é importante para nós, porque podemos ter a oportunidade de refletir, reconhecendo-nos que somos de fato indivíduos que passarão daqui. E a oportunidade da reconciliação nos é dada por Deus. Tal como prova o livro de Jonas, podemos alcançar também o perdão dos pecados. Como alguém uma vez disse, na abstinência de alimento consiste em não sujeição do Senhor, mas frutuosamente subtraindo o nosso alimento ao corpo, temos de arrancar a iniquidade do nosso espírito. Esse é o tempo em que podemos conseguir. Somos convidados a imitar os ninivitas, a vestirmos-nos de sacos, a usarmos cinza e a nos colocarmos diante de Deus para alcançarmos o perdão. Somos convidados neste tempo, irmãos, a refletirmos seriamente sobre o que é importante e o que não é importante, o que é permanente e o que é passageiro ou contingente. E que Deus nos abençoe. Amém. Queria que cantássemos juntos aqui o hino 352.
Queremos pedir este tempo ao nosso irmão presbítero que nos faça a oração de intercessão e agradecimento. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tua mensagem proferida. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos novamente aprender que, arrependidos, Senhor, tu estás de braços abertos para nos receber, para nos perdoar e não nos importar nenhum mal perante aquilo que nós fizemos. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Muito obrigado, Senhor, por este modelo de servo teu, Senhor, que arrependido passou a anunciar a tua santa palavra, a tua santa mensagem para um povo perdido e adorador de imagens e deuses que não são. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, que temos pecado perante Ti. Senhor, nós temos nos afastado de Ti continuamente, mas sabemos, Senhor, que Tu és misericordioso e bondoso e que Tu não imputas as maldades que cometemos. Conduza-nos, fim, neste dia, conduza-nos, Senhor, nessa semana que estará entrando. Conduza também especialmente a vida do Fernando, da família dele. Conduz-nos todos, conduz também todos aqueles que nos visitaram nesta manhã, recebendo, Senhor, esta tua santa mensagem. Fortaleça-nos sempre, Senhor, que o teu santo nome seja louvado e engrandecido por todos aqueles que invocam o teu santo nome. Seja conosco nesses dias, seja conosco nessa semana que está entrando e fortaleça-nos, Senhor, na fé em Ti. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Este é um tempo de ofertório que usamos este espaço para agradecermos ou devolvermos para Deus, em forma de material, as inúmeras bênçãos que Ele coloca na nossa vida. Então, não estamos pagando a Deus, porque Ele não se paga, mas estamos dizendo ao Senhor: nós estamos aqui fazendo o nosso ofertório, que é maior do que o que fazemos com aquilo que devolvemos a Deus materialmente. Mas a nossa vida é muito mais importante do que isso. Então, aproveitemos este tempo para fazer este gesto singelo, com toda a nossa alegria de fazermos para Deus. Peço que fiquemos em pé e cantemos juntos aqui o hino 279. Yes,
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, a tranquilidade e o sossego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.